Oi, tudo bom? Tu te acha um cara de sorte? Eu acho que tu talvez te identifique com a história que eu vou contar em seguida. Agora, se por outro lado tu acha que não tem sorte nenhuma, eu também tenho uma história para ti. Eu vou começar com a história do sortudo. Em janeiro desse ano, dia 7 de janeiro, eu estava na praia e olhando meus e-mails, eu vejo que chega um dos e-mails que eu mais gosto de receber. Você acabou de adquirir seu consórcio. Um cliente tinha feito o consórcio, eu recebi por e-mail a confirmação do contrato dele. E esse cara, o Carlos, desculpa. Renato eu vou contar depois. O Carlos adquiriu o consórcio dele sem nem ter me consultado antes. Ele pura e simplesmente leu os meus artigos, entendeu o que eu explicava ali, seguiu o passo a passo e comprou direto na página que eu indico para fazer a compra pela minha empresa. Então ele comprou o consórcio dele, uma carta de 80 mil com prestação de R$ 507, no dia 7 de janeiro deste ano. No dia 14, teve a primeira assembleia da Rodobens. E aí o Carlos foi contemplado no sorteio no primeiro mês. Quando acontece isso é fantástico, porque a carta contemplada ela pode ser vendida no mercado com um bom lucro. Essa é a base de todo o investimento no consórcio que eu divulgo nos meus artigos, nos meus sites, nos meus vídeos. Então, eu coloquei essa carta do Carlos no mercado e em coisa de 3, 4 dias já tinha um comprador para ela e eu vendi a carta dele por R$ 25 mil. O que significa que ele investiu R$ 500 e recebeu praticamente 50 vezes o valor que ele tinha investido de retorno 2, 3 semanas depois, quando eu concluí a venda dessa carta dele. E aí, quem está assistindo isso aqui pode dizer, sim, mas o cara teve sorte de fazer um consórcio de um prazo, sei lá qual é, no caso eu sei, são 216 meses, estamos falando aí de 18 anos, e ele foi contemplado no primeiro mês. É muito mais sorte do que juízo. E é verdade. O Carlos foi um cara que teve uma sorte descomunal e por isso teve um lucro também descomunal. Por outro lado, é muito mais comum acontecer contemplações mais amenas, mais ao longo do tempo, coisa de 2, 3, 4 anos depois da aquisição do consórcio, principalmente para quem faz uma só carta. Para quem faz mais cartas, tu acaba contando mais com probabilidade do que só sorte, mas com uma só carta realmente normalmente demora um pouco mais. E essas cartas, apesar de não terem um lucro absurdo e fantástico como teve essa carta do Carlos, elas também têm um excelente lucro. É coisa de ganhar talvez 10, 15% ao ano ao longo do período todo em que foi feito o investimento. É coisa eventualmente de ganhar 30% ao ano, se foi contemplada, por exemplo, depois de 3 anos. Tu consegue praticamente dobrar o teu investimento num prazo de 2, 3 anos. Então, e a forma como os grupos são compostos, eles mais ou menos permitem que esses prazos sejam relativamente comuns, mais do que o que acontece no caso do Renato e no caso da Mariana, que é o que eu vou falar agora. Esses 2 clientes contemplaram no mês passado e é uma coisa rara de acontecer, então eu achei mais interessante de comentar isso hoje aqui, justamente por isso, além de ser raro, aconteceu de 2 clientes contemplarem numa situação parecida. O Renato tinha 119 prestações já pagas, em um consórcio de 150 meses,
e a Mariana também, num consórcio de 150 meses, tinha 130 prestações já pagas. E aí quem ouve isso pode pensar, mas esses aí são muito azarados. E eu até vou dizer que não são tão azarados assim. São azarados de terem contemplado tão tarde, mas ao mesmo tempo cada um deles fez uma só carta. Então eles sabiam, quando entraram, que estavam contando absolutamente com a sorte. Em um grupo de 300 participantes, 400 participantes, dependendo do prazo e do grupo em que entraram, no caso deles era 450 participantes em 150 meses. Então, em 450 participantes em 150 meses, eles sabiam que iam contar com a sorte fazendo uma só carta. E foi o que efetivamente aconteceu. E aí a questão é, essa carta não tem mais como vender no mercado com lucro. Então foi perdido esse investimento, foi uma coisa ruim ter acontecido isso. E essa sempre é a minha primeira preocupação, porque eu vendo a ideia de contemplar cedo e lucrar bastante. Então eu sempre ligo para esses clientes para saber como é que eles estão se sentindo, como é que foi o investimento para eles, se entenderam o que aconteceu, se estão conformados com essa situação. E essas duas vezes que eu fiz isso esse mês, eu tive uma experiência bastante satisfatória e bastante recompensadora para mim e para eles, porque a resposta foi o tipo de compreensão do investimento que eu tento transmitir sempre que eu falo desse assunto. E se eu for o último a ser contemplado, ou se eu for contemplado lá para o final, o que acontece? Esses dois clientes, eles vão receber agora no final um valor maior do que a soma de todos os valores que eles aportaram ao longo desses anos. Esses dois clientes me relataram e me agradeceram por eu ter apresentado o consórcio para eles através dos meus artigos lá atrás, 10 anos atrás, 11 anos atrás. Me agradeceram porque aquele artigo foi o que despertou neles, num deles foi o que despertou nele o interesse pelos investimentos. E ele começou a investir e tudo mais com o consórcio, mas em paralelo também começou a pesquisar sobre fundos imobiliários, que hoje ele tem alguns, começou a fazer uma reserva de emergência, coisa que talvez de outra forma ele não tivesse despertado para isso. E como ele não tem efetivamente uma reserva de emergência satisfatória hoje em dia, esse valor entrando de uma vez só meio que resolve esse pequeno buraco financeiro que ele estava ainda pendente de resolver. Agora ele tem uma reserva de emergência líquida e disponível para qualquer eventualidade que surgir. Já a Mariana é uma situação parecida. Ela passou por alguns problemas que incapacitaram ela de trabalhar ao longo do caminho, continuou pagando o consórcio, ela fez um esforço para não cancelar aquele pagamento mensal que ela fazia para ela mesma durante todo esse período. Ela tem filhos, ela tem as responsabilidades dela, ela tem o imóvel dela que foi adquirido com financiamento e ainda tem um saldo devedor. E agora, com a contemplação dessa carta, neste momento, além dela ter juntado um valor que ela não teria juntado de outra forma por conta desses inconvenientes que aconteceram na vida dela ao longo desse período todo, ela vai quitar o financiamento do imóvel dela e está com ele liberado, ela vai continuar com o saldo do consórcio à disposição dela, ou seja, vai ter uma reserva também para garantir a tranquilidade dela, qualquer tombo que a vida apresente, principalmente nesse momento de pandemia, onde tudo é meio incerto, tudo está meio nebuloso. E as coisas que em princípio pareceriam ruins, eu demorei tanto para contemplar, no final das contas para esses dois clientes foram boas.
de terem acontecido nesse momento, porque talvez se tivesse acontecido essa contemplação mais cedo e tivessem recuperado esse valor mais cedo, ou tivesse até tido um lucro relativamente mais cedo, provavelmente, e isso relato dos dois, não invenção minha, provavelmente teriam gasto esse dinheiro em alguma coisa supérflua, tipo trocar de carro, ou comprar um celular novo, fazer uma viagem. Todas essas coisas são boas, são interessantes e tudo mais, mas são coisas que, quando feitas assim, sem planejamento, com um valor que vem extra, são coisas que te cortam uma formação de patrimônio e uma tranquilidade financeira que pode te dar uma facilidade daqui para frente na vida muito maior. Então, eu respondo com esse vídeo tanto a questão de quanto eu posso ganhar se eu for contemplado muito cedo, quanto qual é a pior situação que pode acontecer se demorar muito para eu ser contemplado. Se tiver interesse em adquirir um consórcio ou saber mais sobre o assunto, eu fico à disposição para o que vocês precisarem. É só achar ao redor aqui desse vídeo onde tem como entrar em contato comigo, ou ir direto no meu site, site da minha empresa, megacombo.com.br, e lá na página de contatos tem como me achar. Se quiserem ler mais sobre o assunto, eu tenho um site também dedicado só a esse tipo de investimento, investimentoemconsórcio.com.br. E caso conheça algum amigo que possa ter interesse no assunto, queira formar patrimônio, usar os consórcios para adquirir o próprio imóvel, ou ir plantando uma sementinha de começar a investir ao longo do tempo, passe esse vídeo para ele, indica para quem tu achar interessante. Eu agradeço antecipadamente toda a ajuda em divulgar esse material. Muito obrigado.